E a gente volta agora para Brasília para falar com a repórter Ariane Bittencourt sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ariane, mais uma vez, uma ótima noite para você. Até esse momento, o ex-presidente se manifestou em relação a essa acusação? Boa noite de novo, Rafael, Renata, todo mundo que está nos acompanhando. Por enquanto, sem manifestações do ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito dessa denúncia, mas a gente já acionou a defesa dele. Também estamos de olho nas redes sociais do ex-presidente para checar se haverá nas próximas horas algum tipo de manifestação. De qualquer forma, a gente já consegue ter uma ideia da dimensão dessas denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República. Como eu disse na minha primeira participação, foram denunciadas 34 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu destaco agora alguns outros nomes de denunciados. Por exemplo, o general Walter Braga Neto, ex-ministro de Bolsonaro e ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Temos também aqui como denunciado Alexandre Ramagem, ele que era diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha do Brasil. Temos também Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, também pessoa muito próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Além dele também aparecem, por exemplo, o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordem de Bolsonaro, e também o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, entre os denunciados, há civis e militares. São 5 peças acusatórias ao todo, que foram agora enviadas pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao Supremo Tribunal Federal. Caberá, de fato, agora ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo, a analisar essas denúncias. E aí, caso ele entenda que essas denúncias são procedentes, o caso será discutido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu destaquei alguns trechos dessa denúncia, ou de uma dessas peças, não é? A peça que denuncia o ex-presidente Jair Bolsonaro, são muitas, centenas de páginas, mas a gente tem uma delas, por exemplo, a seguinte afirmação feita pelo Procurador-Geral da República, que essa organização criminosa que tentou aí dar um golpe de Estado no Brasil tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice, general Braga Neto, diz o texto. Ele destaca, então, que esses fatos foram protagonizados por Bolsonaro com outros personagens, tanto civis quanto militares, para impedir que os resultados ou que o resultado das eleições presidenciais de 2022 fosse cumprido, implicando a continuidade do poder. O procurador também cita que, caso se efetivasse ali o resultado dando a vitória para o presidente Lula, como de fato aconteceu, esse plano previa formas, inclusive com o uso de ameaça e de violência, para que o ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse ser reconduzido ao poder. Então, eles fazem uma ordem cronológica dos fatos desde 2021, se baseando em manuscritos, arquivos digitais, planilhas e trocas de mensagens que, segundo a PGR, revelam esse plano com a intenção de uma ruptura democrática. Então, a PGR começa dizendo que tudo se iniciou, de fato, no ano de 2021, com ataques reiterados e sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro, com declarações públicas, declarações na internet. E aí, em julho de 2022, houve aquele fatídico encontro do ex-presidente Jair Bolsonaro com embaixadores e representantes diplomáticos, em que ele tentou, diante dessas pessoas, desacreditar as urnas eletrônicas, colocando aí em xeque o funcionamento desses equipamentos e também colocando a possibilidade de fraudes eleitorais, que a gente reforça nunca se confirmaram. E aí, durante o segundo turno das eleições, também cita a PGR, foram mobilizados aparatos de órgãos de segurança para impedir os eleitores de votar no presidente Lula. A gente lembra que houve diversas blitz montadas, especialmente na região nordeste do Brasil, pela
PRF, a Polícia Rodoviária Federal, que à época houve relatos de eleitores que tiveram de fato dificuldades de chegar a tempo nos locais de votação, justamente numa região em que a gente sabe que historicamente a aprovação e a popularidade do presidente Lula, que era o rival, o adversário do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 22, é maior. E aí a PGR também cita a participação de integrantes da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, de modo que, por uma omissão generalizada, se é que pode-se dizer assim, foi favorecido ou permitido todo esse ataque, esses atos democráticos que vitimaram os prédios dos três poderes, portanto, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também o Supremo Tribunal Federal. E a PGR também cita nessa denúncia que essa organização criminosa pressionou o comandante do Exército e o alto comando, formulando cartas, agitando militares em prol de ações de força no cenário político para impedir, portanto, que o presidente Lula assumisse o cargo. Eles também citam aí um plano em que se admitia até mesmo a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin, recém-eleitos, bem como a do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Segundo a PGR, esse plano envolvendo as mortes dessas três pessoas tinha o conhecimento e a anuência do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, conforme a PGR, essa violência do dia 8 de janeiro foi o projeto fim de todo esse plano, essa trama criminosa. E agora, esses 34 indiciados devem aguardar qual será a análise do ministro Alexandre de Moraes. Suas defesas terão o devido período para que possam apresentar também os seus argumentos. E aí a gente vai acompanhar se essas pessoas vão se tornar ou não réus por conta, então, todos esses atos que foram, segundo a PGR, organizados e pensados desde 2021 para que, de alguma forma, o ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse se manter no poder, vencendo ou não as eleições de 2022. Renata e Rafael. Ariane, muito obrigada. Você tendo qualquer atualização sobre esse assunto, você já sabe, tem canal aberto, é só nos chamar. Um bom trabalho para você.